Alô, amigos! Vamos tentar retificar aqui um possível erro de interpretação que eu cometi. Eis aqui o plano cartesiano, esse é o eixo das abscissas, só que os geógrafos, ao invés de chamarem de eixo das abscissas, ele diz que é o eixo das longitudes. Legal ou não? E a longitude ou é leste, positiva, ou oeste, negativa. E esse eixo das longitudes coincide com a linha do Equador. Legal? Com a linha do Equador. E eis aqui o eixo das ordenadas, que os geógrafos chamam de eixo das latitudes. Latitudes. Toda latitude acima do Equador é positiva, porque fica no hemisfério norte. Toda latitude abaixo da linha do Equador é negativa, porque fica no hemisfério sul. Toda longitude à direita do meridiano de Greenwich é positiva, porque fica à direita do eixo das ordenadas, e toda longitude à esquerda do meridiano de Greenwich é negativa. Só que eles, ao invés de dizerem longitude positiva, longitude negativa, diz longitude leste, longitude oeste. E ao invés de dizer latitude positiva, latitude negativa, diz latitude norte, latitude sul. Qual foi o erro que eu cometi? Não é querendo me desculpar, né? Sim. E o eixo das latitudes, o eixo das ordenadas, coincide com o primeiro meridiano, que é o meridiano de Greenwich. Aí agora, olha, aqui está a América do Norte, América Central, América do Sul. Tá certo? E o ponto mais à direita, mais a leste, é o pontal do Seixas que fica aqui. Aí você percebe facilmente, né, que o pontal do Seixas, ele fica no quarto quadrante. Então ele tem a abscissa positiva, que seria a longitude positiva, longitude leste, e tem ordenada negativa, porque ele está no quarto quadrante. Então ele tem latitude negativa ou latitude sul. Então essa foi uma pequena falha que eu acho que eu cometi nas explicações. Um beijinho para todos e vamos agora aos últimos 2 exercícios. Vamos malhar o cérebro. Vamos botar o cérebro para malhar. Olha ele aí malhando. Sensacional. Não é verdade, amigos? Exercícios finais. Estou muito feliz por ter dado essa aula a vocês hoje. Vamos ver o que é que diz esse exercício. Ele diz o quê? Vamos nessa? Deixa eu me limpar aqui. Ótimo. Entre os pontos A, ele está dando os pares ordenados. De abscissa 0, ordenada 7. B, abscissa 3, ordenada 3. C, abscissa menos 2, ordenada 0. D, abscissa menos 1, ordenada menos 1. E, abscissa raiz de 3, ordenada 0. F, abscissa menos 4, ordenada 4. G, abscissa 0, ordenada raiz de 2. E H, abscissa meio, ordenada menos 1 meio. E I, eu disse IH não. H, I, que tem a abscissa 0, ordenada 0. Quais estão no eixo OX? Dizer eixo OX é a mesma coisa que dizer eixo das abscissas. E o eixo das abscissas é a reta y igual a 0. Por isso que é tão importante saber que o eixo das abscissas é a reta y igual a 0. Isso quer me dizer o quê? Que para um ponto estar no eixo das abscissas, ele tem que ter ordenada 0. E a ordenada é a segunda coordenada do par. Então, todos os pares que tiver a segunda coordenada 0 representam pontos, correspondem a pontos que estão no eixo das abscissas. Então, vamos procurar os pontos que têm ordenada 0. A ordenada é a segunda coordenada. 7, 3, 0.
Ponto C, com certeza, está no eixo das abscissas. Menos 1, 0. Ponto E, com certeza, está no eixo das abscissas. 4, raiz de 2, menos 1 meio, 0. Ordenada 0, com certeza, está no eixo das abscissas. Então, destes pontos, quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Desses 9 pontos, 3 estão no eixo das abscissas. Letra B. Quais estão no eixo OY? O eixo OY é o eixo das ordenadas. E o eixo das ordenadas é a reta x igual a 0. Se o eixo das ordenadas é a reta x igual a 0, para um ponto estar no eixo das ordenadas, no eixo OY, seu coordenado tem que ter abscissa 0. E a abscissa é a primeira coordenada do par. Aí quais são os pares que têm primeira coordenada 0? O A, o G, primeira coordenada 0, x igual a 0, e o I. Então, A, G, I. Esses são os 3 pontos que têm abscissa 0. São os 3 pontos que estão no eixo das ordenadas, por terem abscissa 0, por estarem na reta x igual a 0. Quais estão na bissetriz dos quadrantes ímpares? A bissetriz dos quadrantes ímpares é a reta y igual a x. Veja como é importante saber que a bissetriz dos quadrantes ímpares é a reta y igual a x. Porque agora basta você procurar aqueles pares em que a ordenada e a abscissa são iguais. Quais são os pares que têm ordenada e abscissa iguais? O que corresponde ao ponto B, abscissa 3, ordenada 3. O que corresponde ao ponto B, abscissa menos 1, ordenada menos 1. E o que corresponde ao ponto I, que tem abscissa 0, ordenada 0. Então, são os pontos B, D e I. Sensacional! E, finalmente, da letra D, quais estão na bissetriz dos quadrantes pares, segundo e quarto quadrante? A bissetriz dos quadrantes pares é a reta y igual a menos x, ou seja, a ordenada é igual ao simétrico da abscissa. Por sinal, se multiplicar por menos 1 e ler no sentido contrário, fica menos x multiplicado por menos 1, x, igual a y multiplicado por menos 1, menos y. É óbvio, né? Porque se a ordenada é igual ao simétrico da abscissa, a abscissa é igual ao simétrico da ordenada. Então, é só você localizar agora, dentre esses pares, aqueles que têm a ordenada e a abscissa simétricas. 0 não é o simétrico de 7, porque o simétrico de 0 é 0 e o simétrico de 7 é menos 7. 3 não é o simétrico de 3, menos 2 não é o simétrico de 0, menos 1 não é o simétrico de menos 1, raiz de 3 não é o simétrico de 0, agora menos 4 é o simétrico de 4. Então, ponto F. 0 não é o simétrico de raiz de 2, porque o simétrico de raiz de 2 é menos raiz de 2, nem raiz de 2 é o simétrico de 0, porque o simétrico de 0 é o próprio 0. Só que aqui a abscissa é 1 meio, a ordenada é menos 1 meio, então essa ordenada é o simétrico da abscissa. Ponto H. Tá certo? E 0 é o único número real que o simétrico dele é igual a ele. 0 é o simétrico de 0. Então, ponto I. Então, os 3 pontos que estão na bissetriz dos quadrantes pares são os pontos F, H e I. Sensacional! Então, repassando,
O eixo das abscissas é a reta y igual a zero. O eixo das ordenadas é a reta x igual a zero. A bissetriz dos quadrantes ímpares é a reta ordenada igual a abscissa, y igual a x. E a bissetriz dos quadrantes pares é a reta ordenada igual ao simétrico da abscissa. E agora, feliz pelo dever cumprido, por ter dado o meu melhor, quero agradecer muito a Gustavo Moreira, por num dia de sábado, véspera do aniversário dele, ele está aqui fazendo essa gravação. Olha aí, Gustavo, feliz Gustavo. Aniversário. Obrigado. Parabéns para Gustavo, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, e rompendo com os conselhos aí das organizações de saúde, para se evitar os contatos, o isolamento total, eu vou dar um beijo nele, que ele merece, de aniversário. Obrigado. Vamos à última questão, amores. O aniversário de Gustavo é amanhã, hoje é a véspera. Mas ele se dispôs a vir, né? Mesmo na véspera do aniversário, mesmo muito amigo dele. Vai não, rapaz, teu aniversário é amanhã, tu vai trabalhar hoje, é. Mas Gustavo é um rapaz muito responsável. Vamos à nossa última questão. Na próxima semana, nós daremos continuidade da página 159 com o assunto isometrias no plano cartesiano, que cai sempre no Enem. E que muito professor por aí dá uma de João sem braço e não dá esse assunto. Vamos ver a última questão. Na última questão ele diz dizer qual é o quadrante. Dizer qual é o quadrante. Só dizer se é o primeiro, segundo, terceiro ou quarto. Onde são representados os pontos. Olha, o ponto que corresponde a esse par, ele tem a abscissa x igual a raiz de 2. Então, essa abscissa é positiva. E tem ordenada y igual a menos raiz de 3. Então, ele tem ordenada negativa. Todo ponto que tem abscissa positiva e ordenada negativa está no quarto quadrante. Sensacional. E esse daqui? Esse tem abscissa menos o meio, abscissa menos o meio, abscissa negativa e ordenada raiz de 2 sobre 2. Por isso dá uma curiosidade, né? A abscissa dele é racional, não é inteiro, não é natural, e a ordenada dele é irracional. Mas pouco importa se a abscissa é racional e a ordenada é irracional, essas duas coordenadas são reais, que é o que a definição de par ordenado criada por Descartes exige. Aí ele tem a ordenada positiva. Ponto que tem abscissa negativa, está à esquerda da origem. Ordenada positiva, acima da origem, se está à esquerda. E acima da origem, está no segundo quadrante. E, finalmente, a raiz de 2 é aproximadamente 1,4. Então, se eu faço 2 menos 1,4 aproximadamente, por falta 1,4, por excesso 1,5. Porque 1,5 é maior do que a raiz de 2. A raiz de 2 ela é maior do que 1,4 e menor do que 1,5. Até porque 1,4 e 1,5 são números racionais. A raiz de 2 é um número. Um dos infinitos números irracionais. E também tem outros racionais que ficam entre esses dois racionais diferentes. Então, 2 menos um número que fica entre 1,4 e 1,5. Se fosse 1,4, 0,6. Se fosse 1,5, 0,5. Então, essa abscissa, 2 menos raiz de 2, ela é positiva. Não é verdade? E a ordenada? A ordenada, 1 menos raiz de 2,
1 menos um número que está entre 1,4 e 1,5 dá negativo. Então, essa ordenada 1 menos raiz de 2, ela é negativa. Então, se esse par ordenado tem a abscissa positiva para a direita da origem, ordenada negativa para baixo da origem, pontos que estão à direita da origem e abaixo estão à direita da origem e abaixo da origem estão no quarto quadrante. Sensacional. Então, letra A, quarto quadrante. Letra B, segundo quadrante. Letra C, quarto quadrante. E que a paz incomparável do Mestre e amigo Jesus inunde seus lares, console os corações de todos os seus familiares e amigos e que nos dê muita coragem para enfrentarmos todos os obstáculos da vida de modo positivo, decidido, proativo, com protagonismo, eficiência e coragem. Um beijo na alma de todos, pois existe um Deus único, infinitamente justo, bondoso e misericordioso, que tudo pode, tudo vê. E nada acontece sem o consentimento dele. Muito obrigado, queridos, por vocês fazerem parte da minha vida. Beijo.